possível porque elas se encontram em igualdade de posição. Elas estão em pé de igualdade. Por isso elas conseguem negociar. Por isso que uma abre mão e a outra também. E chegam a formalizar um contrato, um termo contratual. Igualdade das partes, portanto, é a condição exigida pelo direito privado. Quando as partes conseguem chegar a um termo, quando as partes conseguem formalizar o contrato, aí estas cláusulas contratuais, elas devem imperar. Estas cláusulas devem ser autoritárias. Estas cláusulas contratuais não podem ser alteradas unilateralmente. Tanto é que o direito privado concede um princípio chamado o princípio em que o contrato faz lei entre as partes, chamado de pacta sunt servanda. O princípio onde o contrato faz lei entre as partes. Portanto, as partes só podem alterar esse contrato, essas condições, através do consenso. Este é o contrato de direito privado. Este é o contrato exigido pelo Código Civil, por exemplo. Igualdade e autoridade das cláusulas. Então, estas são as condições para a formalização do contrato privado. Já no contrato administrativo, como a lei é diferente, os princípios que regem este contrato, este instrumento jurídico, são completamente diferentes. Se no Código Civil as partes estavam em pé de igualdade, já na Lei 8666, na norma de direito público, na norma que rege a administração, as partes não estão em pé de igualdade. Na norma que rege a administração se encontra em posição privilegiada em relação ao terceiro, em relação ao contratado. Ora, se a administração se encontra em posição privilegiada, por óbvio, as partes não chegam a um consenso na formalização do instrumento. Por quê? Porque elas não estão em pé de igualdade, elas não discutem. Quando a administração, então, está em posição de superioridade, o que ela faz e é permitido pela lei? Ela impõe as cláusulas contratuais ao contratado. Se o contratado, se o terceiro, se o cidadão, se uma pessoa jurídica, uma empresa, quiser contratar com a administração pública, ela tem que aceitar as condições impostas pela administração. Por quê? Porque a norma de direito público concede à administração o princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Viu? A primeira concepção do contrato privado era igualdade das partes. No contrato administrativo isso não existe. Por quê? Porque o que rege é o princípio da supremacia do interesse público. Ao mesmo tempo que a administração impõe as cláusulas contratuais ao contratado, impõe as condições do contrato e o contratado só pode aceitá-las da forma que impôs a administração, isto significa uma diferença muito relevante. Mas além dessa diferença, além de tudo isso, as cláusulas contratuais no contrato administrativo podem ser alteradas a qualquer momento pela administração. Basta mudar o interesse público, basta mudar a concepção da administração. E aí ela pode, unilateralmente, sem precisar de consenso, alterar as cláusulas do contrato administrativo. Veja, não tem então autoridade das cláusulas. No contrato privado, nós tínhamos duas condições. A primeira condição, igualdade entre as partes, porque aí elas chegam num consenso. Segunda condição, autoridade das cláusulas. O contrato não se altera, faz lei entre as partes. No contrato administrativo, nada disso acontece. Primeiro, não é igualdade, é supremacia. E segundo, as cláusulas não têm autoridade. A administração pode alterar as cláusulas assim que o interesse público exigir. Bom, então é completamente diferente o contrato administrativo do contrato privado, justificando assim o conceito dado em contrato administrativo. O que eu ressalto? Eu ressalto que tem uma parte que as partes negociam. Qual que é, professor? A única coisa que as partes negociam diz respeito ao valor do contrato. No contrato administrativo, o contratado chega a expor o valor. Se ele expôs aquele valor, então este valor não pode ser alterado.
Professor, mas você diz então que o valor é garantido, mas que a administração pode manipular o contrato da maneira que quiser, tendo em vista o princípio da supremacia do interesse público. Mas como, professor, esta manipulação, esta supremacia acontece no contrato administrativo? Ela acontece em relação às cláusulas que compõem esse instrumento contratual. As cláusulas do contrato administrativo são cláusulas especiais. As cláusulas do contrato administrativo concedem à administração poderes extraordinários. Poderes estes que não podem aparecer num contrato de direito privado. Se estas cláusulas que aparecem no contrato administrativo aparecessem num contrato de direito privado, elas seriam cláusulas ilegais, elas seriam cláusulas abusivas. Portanto, cláusulas que precisam ser expurgadas num contrato de direito privado. Mas como o contrato administrativo é regido por outra lei, como o contrato administrativo não é regido pelo Código Civil, como o contrato administrativo é regido por uma legislação que concede à administração supremacia na relação jurídica, então estas cláusulas especiais, elas são legais e permitidas para a administração pública. Mas veja como as matérias de direito público e de direito privado são próximas. Vejam como são próximas estas matérias. Estas cláusulas especiais, que concedem um poder extraordinário à administração pública no contrato administrativo, são chamadas de cláusulas exorbitantes. São chamadas de cláusula que vão ultrapassar os limites do direito privado, os limites da contratação que tem no Código Civil. Por isso, elas são tidas como exorbitantes, porque elas vão ultrapassar a órbita de abrangência permitida pela lei do direito privado. Porque elas vão ultrapassar, elas vão exorbitar os limites do direito privado. Por isso se chamam de cláusulas exorbitantes. E são essas cláusulas exorbitantes que dão à administração um poder especial. Professor, cite aqui algumas cláusulas exorbitantes interessantes e que podem aparecer na minha prova de direito administrativo, ou também que podem aparecer numa reportagem de jornal, numa reportagem que trata sobre as contratações públicas, sobre, aí talvez até, escândalos sobre as contratações públicas. Veja, a administração tem prerrogativas especiais em algumas cláusulas. Ela pode, por exemplo, penalizar o contratado em caso de erro, em caso de descumprimento contratual. Pode a administração penalizar o contratado unilateralmente, aplicar a sanção e pode aplicar sanções muito graves, sanções que não existem nas contratações de direito privado. Vamos ver aqui, rapidamente, quais são as penas contratuais que pode aplicar a administração? São 4. Pode aplicar a administração em caso de descumprimento contratual pelo contratado, pode aplicar advertência, pode aplicar multa, pode aplicar suspensão do direito de contratar com a administração e pode aplicar declaração de inidoneidade. Só para a gente ter uma ideia do que eu falei, sobre advertência e multa, isso aparece em tudo e qualquer contrato, seja ele de direito público ou de direito privado. Mas a suspensão do direito de contratar, a declaração de inidoneidade, só aparecem nos contratos administrativos. O que significam isso? Significam que o particular não poderá mais contratar com o poder público. Por um período, não para o resto da vida, por um período, mas é uma sanção muito grave, uma sanção que pode quebrar, por exemplo, empresas que contratam muito com o poder público. Outra cláusula interessante, que aparece entre as cláusulas exorbitantes, se trata da alteração unilateral do contrato. Professor, pode a administração alterar unilateralmente o contrato administrativo? Pode. Pode a administração aumentar as obrigações do contratado privado, professor? Pode, unilateralmente, ou seja, sem pedir permissão para o contratado, sem necessitar do consenso do contratado a respeito da alteração contratual. Ora, professor, mas